a verdade é que a preocupação com o calor aqui, ela é verdadeira. Ela acontece também, né? Inclusive com proteções solares, né? Eu acho que uma vez tu me mandou uma imagem, depois a gente posta aí no feed para o pessoal ver, né? De um... Acho que era um café que você tava, que ele era todo de vidro, né? Nas paredes e coberturas, mas todo cheio de proteções solares em cima, dos lados, né? E a gente ainda brincou. Aí também, às vezes, tem essa preocupação, né? Exato. Então, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Luz e calor, a gente falou na experiência, né? Acho que essa questão, a gente já passou do tempo, acho que o pessoal já viu que a gente passou do tempo, a gente às vezes deixa uma gordurinha, vamos dizer assim, né? Quando o assunto tá bom e tá rendendo, né? A gente pode ir um pouquinho mais, né, Tiago? A gente já tinha até conversado. Antes de responder até as perguntas do pessoal que enviou antes pra gente, né? Acho que a gente poderia falar as normas, acho que tu já explanou bem, né? Essa questão da dinâmica da luz, essa questão cultural, né? Essa curiosidade até que aqui a gente tem, né? De algo tão diferente em termos de clima. Sim. Você falou que o pessoal estava celebrando essa semana, tem até um feriado. Exato. Inclusive, se procurar na internet, o pessoal vai ver que tem fotos. E eu sempre brinco, né? Eu como brasileiro, né? Não existem tantos aqui, né? Então eu sempre brinco com eles, né? Olha, dia de sol, principalmente inverno, outono e primavera tem que ser feriado na Suécia. Todo mundo tem que parar de trabalhar pro sol. E é isso que acontece. Não, claro, tô brincando, né? Não tem feriado, mas todo mundo procura tirar meia hora para ir pra rua e tu olha os edifícios, tem como que fala, né? Aquela projeção do sol naquele determinado parte, tá todo mundo acumulado ali. Então, é uma questão realmente de necessidade fisiológica do corpo, mas também cultural, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão psicológica também, né? A gente, às vezes, até estava comentando, eu acho que saiu uma reportagem no jornal local, aqui da Suécia, dezembro do ano passado, o mês, ou foi novembro, o mês inteiro, acho que teve 4 horas de sol, que a gente viu o sol, efetivamente. O resto, dia nublado, e, bom, os dias, assim, tem máximo 6 horas de luz durante o dia. Claro que isso vai variando, né? A gente vai chegando perto do solstício de inverno, a gente sabe disso, vai ficando cada vez mais curto, né? E depois vai alongando de novo em direção ao solstício de verão. Então é incrível. Então isso tem um impacto muito grande, né? A gente vê a luz, tá em contato, né? E sair para a rua quando tem um pouco de sol para realmente aproveitar. Então a gente imagina que tudo isso também é um componente vital da arquitetura aqui, né? Como é que... E é engraçado, né? No Brasil a gente tem o costume de ter sacadas, né? Eu acho que é um elemento de extrema importância, né, na arquitetura brasileira, as varandas, enfim, nas casas. E aqui eles têm muito sacada. Eles não têm a churrasqueira na sacada como a gente tem no sul do Brasil, mas eles têm muita sacada. Eu acho que é justamente isso, tu poder estender esse ambiente ou trazer esse ambiente externo para dentro do teu edifício, né? Então, ter aquele pedacinho de sacada, mesmo que esteja -5 ou -10 lá fora, tu coloca uma jaqueta e tu vai lá para a sacada, senta uns 10, 15 minutos, quanto tempo tu aguentar lá, para tomar um pouco de sol. Então, eu ouso dizer, né, que as sacadas são um elemento cultural, né, na criação, ou que fazem parte, né, do elemento de arquitetura, né, inclusive na arquitetura escandinava. E esse é um dos desafios que a gente tem, né, porque a gente sabe que a sacada também ela sombreia as esquadrias, e isso é um problema em dias de céu nublado, mas esse é um outro assunto para uma outra live que é bastante interessante. Que é bastante interessante, né? As sacadas é o que a gente chama daqueles elementos de transição, né? Você não está nem totalmente fora, nem totalmente dentro, né? Perfeito. E são fantásticos, né? E como eles trazem riqueza, né? Estética também, não só a parte funcional e esse contato com o clima, de certa forma, um pouco protegido, né? Mas em função dessas questões aí também, como você falou, né? E acho que uma questão, finalizando esse assunto, é tão interessante, né? Mas antes de entrar nas outras perguntas, é interessante colocar daí, claro, numa situação mais extrema, né? O distúrbio
acho que é assim que se traduz, né? Aquele distúrbio afetivo sazonal, que é uma espécie de depressão, não sou da área da saúde, né? Mas é como se fosse uma depressão, né? Não sei se eu posso falar isso. Tem uns outros sintomas um pouco diferentes até, mas muitas vezes as pessoas têm luminárias, né? Para poder ter esse estímulo, né, da luz, já que ela não vem do sol. E isso eu acho bem curioso aqui pra gente, né? Que nem se fala nisso. Então, é bem relevante também, porque quando eu cheguei aqui, eu achei que todo mundo ia ter essa determinada luminária. E a verdade é que eu vi muito poucas vezes. Eu acho que não é tão comum como eu imaginava que fosse. Mas a sigla em inglês é SAD, né? SAD, para esse distúrbio que a gente tem com a falta de luz. E ele é real. Inclusive, no filme dessa grande pesquisadora, que é a Marie-Claude Dubois, ela, inclusive, tu fez uma postagem falando e mostrando um pouco, um pedacinho curto, né, desse filme que vai sair agora, ela está fazendo uma trilogia, ela aborda isso, né, e uma grande porcentagem da população sueca tem esse distúrbio. E é natural, né, afinal de contas, a gente tem noites muito longas no inverno e, bom, quando chega o verão, tá todo mundo na rua, né, então é difícil ficar em casa. E o quanto isso é importante também, né, eu acho que pensar na janela, né, eu acho que isso é um tópico bem relevante, a gente está falando do canal Janela Lab, como um elemento de conexão entre o mundo e aquele teu ambiente. E eu acho que isso, e através desse elemento, janela, que é um elemento arquitetônico muito, assim, vital e fundamental, a gente cria essas relações, né? E não importa o quão boa seja essas luminárias, né? Elas não têm o espectro eletromagnético, ele não é o mesmo, ele não consegue mimetizar, né, a luz, e tem a questão da cintilação, também tem. Aí tá um outro tópico para uma outra live, né, que é essa comparação. Exato. Não se consegue ainda, né, se criar artificialmente a luz, a iluminação natural, a luz natural advinda do sol. Não existe essa possibilidade, por mais que a gente consiga chegar perto. Então é vital que a gente trabalhe muito bem os elementos de janela para que a gente crie esse contato, né? E só a luz do sol, né, em contato com outros elementos, né, atmosféricos, latitude, também é criada essa dinamicidade, né? Por exemplo, agora há pouco tinha o sol meio-dia, agora já não tem mais. Então, essa dinamicidade ao longo do dia é importante que a gente consiga observá-la, que a gente olhe para fora, até para saber que horas são, não que horas são, porque a gente olha no relógio, mas, bom, antigamente, né, quando eu digo antigamente, nossos ancestrais era através da luz e do movimento do sol que eles conseguiam se guiar. E a nossa fisiologia ainda está adaptada a isso. E a forma que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia é através das janelas, não tem outro jeito. Exato, não tem outro jeito, né? É o nosso elemento de conexão, né? É interessante fazer um contraponto, né? A gente falou em algo bem extremo, numa doença causada pela falta de disponibilidade, né? Supondo, então, né, que a maioria das edificações aí, né, na tua cidade, né, passaram por normas e tudo bem, né, estão adequadas, né? Vamos generalizar assim, né? Em relação a esse quesito construtivo, né? Mas no Brasil, se a gente for pensar também no outro extremo, a gente tem bastante disponibilidade, né? Mas se a gente não projetar de uma maneira adequada, ou mesmo a gente pode ir naquele exemplo mais extremo, shopping centers lacrados, né? Então a gente não tem, bom, muitas vezes se usa até a expressão edifícios doentes, né? A gente não tem esse contato entender quando, né? Quando nasceu o sol, quando se pôs, se está chovendo, se não está, não tem a vista. Então, isso também é uma forma de nos deixarmos, né, doentes. Às vezes não é tão perceptível, tão palpável, algumas questões são bem subjetivas e difíceis de medir, né? Tem várias pesquisas que mostram, até na academia também, de vez em quando eu trago alguns dados, né? Mas é isso, né? Basicamente é isso. A gente aqui tem uma grande disponibilidade e a gente não pode deixar de aproveitar isso, né? Exato. Mas vamos lá as perguntas. Olha, várias pessoas deram super parabéns, já agradecer, né? Que bom que estão gostando, né? E a gente prolongando, né, Thiago? Claro. Mas enfim, vamos chegando no finalzinho, as perguntas que vieram, né?
A primeira delas, já trazendo a questão de energia, né? Teve uma pessoa que pediu, fala de eficiência energética e luz natural, né? Se pudesse discorrer um pouquinho sobre isso, da tua experiência. Um pouco Sim. já foi falado, mas, enfim, como que a gente pode aproveitar ao máximo? Tem dados de uma pesquisa que é bem importante, acho que é uma força-tarefa, traduzindo, né, da União Europeia, que eles têm um funding para fazer essa pesquisa relacionada à iluminação natural, à eficiência energética, e alguns dados que eles já investigaram mostram que 19% da energia consumida, ou seja, botando o contrário, a iluminação elétrica ou luz artificial consome 19% dessa energia em edifícios no mundo. Então, se a gente pensar que 1/5 disso vem de iluminação artificial, a gente tem uma área fantástica para poder atuar. Então, assim, essa integração com a iluminação artificial ela é vital também para a gente poder... A gente, obviamente, não pode ficar sem iluminação artificial, né? Que, justamente por conta dessas variações, né? Aqui na Suécia, no inverno é praticamente impossível, né? A gente tem dias muito curtos, então se a gente começa a trabalhar 8 horas da manhã, tá escuro, o sol vai nascer 9h30, quase 10 horas. A gente sai do escritório, sei lá, 5 horas da tarde, tá escuro, o sol se põe 2h30, então é preciso. Mas eu acho que o potencial realmente está em saber aproveitar da melhor forma possível a iluminação natural para a gente diminuir e poder trazer uma eficiência para o edifício. E claro, os números variam muito. Em edifícios de escritório, a gente sabe que a parcela de iluminação artificial ela é muito maior, talvez, do que possivelmente as pesquisas demonstram, do que a iluminação artificial em residências, até pelo horário de utilização, né, dessas tipologias, ele é diferente. Mas existem pesquisas que mostram, com a utilização em escritórios da iluminação artificial, ou da iluminação natural, para substituir, de novo, dentro do possível, a iluminação artificial, pode-se chegar em economias de 20% a 60%. Pesquisas aqui na Suécia mostraram números de 50%. Então, é muito relevante saber utilizar a iluminação natural também para melhorar a eficiência e fazer com que esse edifício demande menos energia, né? Agora, tem uma pesquisa ainda mais interessante de um professor meu do mestrado, porque justamente quando a gente tenta fazer essa integração, a gente fala muito de equipamento, sensor, enfim, de presença ou de iluminação natural, e daí se fala em todos a parafernália, vou colocar essa palavra assim mais genérica, né, que a gente precisa para controlar, né, todos esses equipamentos que são complexos, e ele está fazendo um estudo de que talvez todos esses equipamentos utilizados para fazer esse controle e esse balanço entre iluminação artificial e iluminação natural contribuam para um aumento do consumo de energia no edifício. Olha. Então isso é bem interessante, achei bem bacana ele olhar para esse lado também, né? Porque a gente tende muito a pensar nos equipamentos, né, para fazer isso, mas a gente esquece que a solução mais importante está lá no início do projeto e não no final, né? E não resolvendo com equipamentos, né? Que também foi o que foi feito, né, ao longo da nossa história do século passado de fazer esses edifícios com sistemas, né? Exato, com sistemas, perfeito. Essa questão de sensores é sempre um dilema, né? Tem que avaliar qual é o tipo de uso, né, daquele edifício, daquele ambiente, né? E ainda o dilema que eu digo é em relação ao usuário, né? Esse usuário está preparado para trabalhar num ambiente como esse? Tem muitos usuários que gostam de ter o controle, né? E às vezes a gente vê esses sensores que, na verdade, medem a quantidade de luz que incide, né, em um plano de trabalho naquele ambiente. Muitos usuários, a gente tem relatos históricos aqui, né, em outros lugares também, que tapavam os sensores para que eles pudessem ligar e desligar a luz quando eles queriam. Né? Então, isso já faz um tempo aí que várias pesquisas no mundo inteiro mostram o quanto o usuário influencia nisso, né? A atitude do usuário, né, perante essas questões ambientais, né? Luz, ligar, desligar, abrir, fechar janela, cortina, etc. Né? Esse assunto também rende bastante. Mas vamos passar para o outro, né?
A outra pergunta veio de Brasília. E a pessoa perguntou o seguinte: como potencializar a luz natural em casas geminadas? Então, lembrando, né, que casas geminadas, para quem está aqui, são aquelas que a gente gruda, né, uma das paredes, pelo menos, da casa, né? E ainda tem aquela situação mais extrema que são casas em fita, onde a gente gruda as duas paredes, né? O que acontece, né, com essa tipologia, né, no teu entender, e como a gente poderia melhorar? A gente tem muitas casas geminadas aqui também, né? Mas principalmente assim nos subúrbios. Agora com o aumento da densificação aqui em Estocolmo, de Malmö, das grandes cidades na Suécia, a gente vem assim entendendo que diminui, né, a construção dessa tipologia. Mas eu acho que também é o que eu sempre brinco, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar casas geminadas, justamente porque, vamos lá, eu acho que profundidade do ambiente a gente já sabe que é um dos elementos chaves para que a gente possa providenciar ou promover níveis mínimos de iluminação natural. Então, cuidar sempre essa relação de profundidade de ambiente e tamanho da abertura. Mas a casa geminada, ou de até 3 pavimentos ou 2 pavimentos, ela tem um elemento único que eu não consigo aplicar no edifício, que é a possibilidade da iluminação zenital. No caso, se ela for profunda, né, ou se ela for alongada, né, a gente sabe que a distribuição dos lotes no Brasil pode ser bastante diferenciada, pode variar muito e tal. Então, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar, né, fazer pequenos postos de luz, mas daí então também é preciso, vamos lá, se a gente faz poço de luz, como se chama no Brasil, ou átrio, né, ou esses pequenos jardins pátios, internos, né? Pátios, perfeito. É importante a gente dimensionar eles de forma correta, porque senão eles não servem para nada. E a mesma coisa a abertura zenital. Se a gente fizer um átrio numa casa geminada, né, que vá a gente abrindo, obviamente, na cobertura para ter acesso à iluminação natural, até o primeiro pavimento, é um elemento fantástico para a gente poder trabalhar iluminação natural em casas geminadas. Eu acho que tu está tendo uma experiência excelente, né? Trabalha muito na área residencial, de arquitetura residencial, então acho que isso tu também tem bastante conhecimento e de novo, né, saber dimensionar esses elementos, eu acho que é o mais importante, né? Mais importante de tudo, né? E interessante, gente, eu tô olhando aqui, tô assustada com o tempo, parece que não passou. O Instagram nos expulsa, né, depois de uma hora. Mas uma questão das geminadas que eu ia falar, agora me fugiu, voltou. Uma questão importante é que como a gente tem paredes coladas, vamos dizer assim, né, a gente tem a possibilidade que não há tantas trocas térmicas, né, nessas paredes. Então existe um isolamento grande, né, não é uma parede que troca, né, perde calor, enfim. E ao contrário também, né? Então, por isso mesmo, eu acho que quanto menos fachadas expostas, né, mais cuidadoso tem que ser daí tudo aquilo que a gente falou, escolha do terreno, verificação do entorno, e daí para conseguir projetar de uma maneira adequada. Exatamente. Meu Deus, eu acho que a gente vai ter que ir. Tinha uma pergunta, depois eu vou passar o contato para vocês conversarem, uma pergunta de um aluno meu de mestrado que perguntou como é que a gente faz para ir trabalhar fora do Brasil, trabalhar com eficiência energética. Depois eu passo o contato, que não vai dar. Eu queria te agradecer muito, Thiago, né? Outra hora a gente conta um pouco de como a gente se conheceu e tudo mais, né? Agradecer esse excelente bate-papo, a gente vai fazer mais vezes. E aproveitar aqui e falar para vocês que a gente já vai ter novidades, eu e o Thiago, em julho para vocês. Só não vamos contar ainda o quê, mas já estamos aí com algo a caminho. É verdade. E seria isso. Obrigada, viu, Thiago? Foi excelente. Muito obrigado pela oportunidade, novamente, de abordar esse assunto tão importante, né? Independente da localização, e eu acho que dividir um pouco como que é a visão aqui, né? Um país culturalmente bem diverso, né? Um ambiente também climático bastante diferente do Brasil, e como que a gente pode levar em consideração esse recurso que é tão importante em projetos em diferentes localizações, né? E parabéns pelo teu trabalho aí de informar muito bem e mostrar o quão importante é esse recurso e como que a gente pode aproveitar ele da melhor forma nos nossos projetos. E parabéns mais uma vez. Vamos lá, vamos seguir em frente, né? E obrigado ao audiência. É isso aí, obrigada. Sim, isso. Obrigada por todos os comentários, foi excelente. Então, é isso aí. Tchau para vocês, obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.